Bom dia. Gustavo chegando. Bom dia, João Victor. Bom dia, Gustavo. Opa, sala mais cheia hoje, hein? Parabéns, obrigada pela presença de vocês. Pessoal, nós vamos então continuar as estabilidades do material que já foi postado para vocês, tá? Eu vou mostrando aqui no material para vocês, a gente vai compartilhando, para que vocês tenham o material em mãos, tá? E a gente vai trabalhando também aqui com a legislação. Deixa eu só abrir de novo aqui, porque fechou. A hora que eu acessei a nota de vocês, ele saiu da CLT. Mas nós vamos trabalhar aqui a CLT, a Constituição Federal e as súmulas, dependendo do caso, e em algumas situações nós vamos trabalhar a outra legislação específica aqui, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a gente vai trabalhando aqui. Bom, o primeiro que nós fizemos, deixa eu deixar aberto aqui, que daí a gente vai trabalhando para que vocês vejam aqui onde está tudo também, tá? Bom, vou dar um recado primeiro da prova, já que todos estavam perguntando e nem todos entraram, tá? Pessoal, as notas de vocês já estão lançadas, com um ponto de participação das lives, que vocês participaram, bem bacana, tá? Às vezes, não consegui participar de todas, e vocês sempre comunicavam se era a internet, se estava trabalhando, qual era o motivo de vocês, tá? Mas, de qualquer forma, a maioria aí participou bem bacana, tá? Inclusive, com presença de alunos do Noturno na nossa turma aqui. Olha só, as notas estão lançadas e a Juliana deu uma dica aqui que a hora que você acessa não encontra a nota, né? A Gabi acho que avisou também que não encontrava. Você acessa em notas parciais que aparece a nota, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, porque vocês não colocaram o e-mail no formulário, eu ia mandar individual, mas ia sair só a nota de vocês por e-mail, tá? Só que como está, eu ia mandar a nota e já ia fazer o lançamento, então eu fiz o lançamento e já informei que fiz o lançamento. Se alguém, como nós corrigimos a prova, vocês sabem qual vocês erraram. Por acaso, professora, eu achei que eu tinha acertado aquela, estou à disposição, pode me chamar, eu abro aqui o formulário e mostro para vocês qual foi errada, ou ficar alguma dúvida em alguma resposta, estou à disposição. Gabriela achou lá, né? Bacana, tá, gente? Vocês vão acostumar com o sistema, ele é um sistema fácil de trabalhar, é um sistema que tem tudo num lugar só. Então, vão mexendo nele lá, hora que tiver um tempinho, entra lá, vão mexendo, vocês vão achar onde tem tudo ali, onde tem nota, conta tudo ali naquele sistema. Bacana? Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos trabalhando as estabilidades, né? E as garantias de emprego. Então, nós estamos trabalhando as garantias de emprego, que são aquelas garantias temporárias, né? Por algum motivo que consta na legislação ou em norma específica, nós temos algumas situações que garantem a permanência no emprego por um período, tá? Dependendo de cada situação e dependendo da previsão legal, tá? Eu vou retomar o dirigente sindical que nós começamos a trabalhar na semana passada, mas eu vou retomar para a gente trabalhar aqui dentro da legislação. Eu só mencionei o que era, né? Quais artigos estavam, hoje nós vamos trabalhar dentro da legislação, tudo bem? Então, olha só, o dirigente sindical é aquele representante sindical que representa a categoria dos empregados, tá? Com essa representação, vou passar
passando o carro no supermercado aqui. E daí ele ficou muito alto aqui no meu ouvido. Quando nós temos Estão ouvindo as promoções, gente? Tá barato. Quando nós temos o representante sindical eleito, tá? Adriano, trabalhar em casa tem esses percalços, né? Quando nós temos o dirigente sindical eleito para a representação sindical, tá? Ele tem garantia de emprego desde a sua candidatura, desde o registro da candidatura, até um ano após o término do mandato, tá? Então, nós temos o artigo 8º da Constituição que garante, já vou compartilhar com vocês aqui o artigo 8º, e nós temos na CLT o artigo 543, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o artigo 8º, que quem está pelo celular não consegue localizar, né? Aqui, estão vendo aqui, Constituição Federal, artigo 8º? Grifei aqui. Só diga se estão vendo, porque às vezes eu tenho que voltar ao compartilhamento, por favor. Tá? Tá. Adriane sinalizou que sim. Obrigada, Adriane. Olha só, é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte, né? Nós vamos trabalhar direito coletivo nos últimos bimestres, então nós vamos trabalhar mais a fundo sobre associação profissional, sindical, tá? No entanto, o artigo 8º, inciso 8º, diz isso aqui para a gente. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, né? Suplente é aquele que não assume a vaga oficial, mas fica na suplência, na iminência de poder assumir em caso de vacância daquele cargo, né? Até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, tá? Quando a gente trata aqui, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, significa que ele não pode ser demitido, né, sem justo motivo. Mas se ele cometer falta grave, lá nos termos do artigo 482 da CLT, né, alguma das hipóteses de falta grave, aí ele poderá ser demitido. A gente vê depois a forma de demissão, que não é simplesmente alegar uma justa causa e fazer a demissão dele. Tudo bem? Tranquilo por aqui? Ótimo. Além disso, nós temos o artigo 453 da CLT, 543 da CLT, falei invertido, 543 da CLT, tá? Que traz a proteção a esse empregado eleito dirigente sindical ou representante profissional, tá? Traz assim, vou ler o caput, daí a gente vai para a garantia de emprego. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais, tá? O caput aqui já traz uma vedação de transferência aqui, ou impedimento de exercer as funções desse empregado eleito para que ele possa exercer sua função de representação efetivamente, tá? Aí o parágrafo 3º traz aqui para a gente, ó. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave. E aqui, gente, traz devidamente apurada nos termos dessa consolidação. O dirigente sindical, ele traz essa especialidade, tá? Que nós já vamos falar.
Considera-se cargo de direção ou representação aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei, tá? Então, é aquele empregado sindicalizado que ele acaba sendo candidato, se candidatando ao cargo de dirigente sindical, representante sindical da categoria dos empregados, tá? Então, aqui não pode ser os cargos por nomeação e por indicação do empregador. Aqui a estabilidade se dá para os eleitos representantes dos empregados, porque depende de eleição, tá? Depois, lá no parágrafo 5º, ele vai dizer que o sindicato informa o empregador, né, 24 horas, até 24 horas após o registro da candidatura, tudo bem? Então, funciona assim. O empregado se candidata a dirigente sindical, registra sua candidatura, é comunicado ao empregador 24 horas, tá? No entanto, a eleição ocorre nos termos da lei, tá? É rápido a eleição. Ocorrendo essa eleição, já acontece o início aqui da sua estabilidade provisória, tá? Houve a estabilidade provisória, ele não pode ser demitido. Se ele for eleito, inclusive para cargo de suplente, tá? Se ele for eleito, Otávio, estou pedindo autorização. Se ele for eleito dirigente sindical, ele tem direito à garantia provisória de até um ano após o final do mandato, tá? Mandato, em geral, no mínimo de um ano, podendo ser prorrogado mais um ano. Então, pode ser de 2 anos o mandato do dirigente sindical, tá? Após, encerrou o mandato. Vamos imaginar que encerrou o mandato hoje. De hoje até daqui um ano, ele não pode ser demitido sem justa causa, tá? A Constituição Federal, o artigo 8º lá diz, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, né? Salvo se ele cometer alguma falta grave, de acordo com o artigo 482, tá? Ou algum excesso, por exemplo, lá em caso de greve, tá? Então, o dirigente sindical não pode ser demitido. O 543, lá no parágrafo 3º, no final, ele fala o que para a gente? Que não pode ser demitido, salvo por motivo de falta grave, devidamente apurado nos termos da legislação, tá? Para o dirigente sindical, ele tem uma especialidade. A sua demissão por justa causa não pode simplesmente o empregador alegar a falta grave. Então, vamos imaginar lá que ele teria brigado. Vamos imaginar uma briga com o superior hierárquico, não foi legítima defesa, não foi nenhuma situação nesse sentido. Então, ele acabou danificando lá equipamentos, tá? Ele pode cometer falta grave? Opa, já está verificada a falta grave, tá? Mas para que ele seja demitido por justa causa, o dirigente sindical deve passar por um procedimento, então ele tem que ser suspenso das suas funções, e essa suspensão é de até 30 dias, tá? Para que seja efetuado inquérito judicial para apuração de falta grave. Ele é um dos procedimentos do processo do trabalho. Vou repetir. Inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? Esse inquérito judicial para apuração de falta grave é que vai determinar se aquele dirigente sindical cometeu ou não, se ficou configurada aquela falta grave para fins de demissão por justa causa. Se não ficou configurado, ele é reintegrado, né? Ele retorna às suas funções, inclusive com o recebimento dos seus salários, tá? Do pagamento.
Opa, ficou configurada a falta grave, aí ele pode ser demitido por justa causa. Significa que ele perde essa estabilidade? Sim, ele perde essa estabilidade. Ô, Adriane, professora. Opa, só um minutinho, Samira. A Adriane chamou ali no Ah, chat. tá. Você é a próxima. Pois não, Adriane? Ai, eu estava digitando, mas ia demorar para ir direto. Professora, eu ia falar para a professora explicar só um pouquinho mais devagar, porque às vezes dá uma travada e começa a atropelar. Aqui no meu notebook, pelo menos. Aí eu fico, meu Deus do céu, ela tá falando de sindical e tá no final de um parágrafo, daí eu fico meio perdida. Mas Você só um travou pouquinho. um pouquinho? Tá travando para todo mundo ou só para mim? Não. É só no meu, eu acho. Mas não é aquela travadona, é só... É que Você acaba sendo perde a palavra. atropelado. Isso. Tá bom? Isso aí. Desculpa. Deixa eu já... Obrigada por avisar, Adriane. Em sala, a gente tem a visão de que vocês estão fazendo anotação, então a gente vai bem devagar. O áudio corta um pouco. Aqui a gente anota também. Isso, Adriane. Eu sei que vocês estão anotando, mas eu estou sem a visão de vocês. Tá? Então, fique bem à vontade para me avisar, porque se precisar eu volto aqui, tá? Tá bom. Eu vou um pouco Obrigada. mais devagar, porque na aula online ela rende mais. Eu vou falando e não acompanho a anotação de vocês, tá? Sim. Então, assim, se precisar, gente, qualquer um de vocês pode escrever no chat. Repete, professora, lê de novo, mostra de novo onde está. Eu estou aqui para vocês, a gente não precisa correr. Samira, pois não? Ô, professor, eu fiquei em dúvida no suplente. Mesmo que ele nunca precisar assumir, ele tem essa estabilidade? Sim, porque ele foi eleito, né? Ele fica na iminência de assumir se, vamos imaginar, o vice-presidente se retirou, né? Enfim, saiu do cargo, tá? Alguém do Conselho Fiscal, ele pode, tá, assumir ali a posição, se ele é suplente? Pode, né? O presidente, o vice-presidente assume. Ele não é suplente, mas os outros cargos têm a suplência. Conselho Fiscal, secretário, os outros dirigentes ali, as outras, em geral, são em 8, tá? Além dos suplentes, esses cargos também têm, além dos oficiais, os suplentes também têm, porque eles também são eleitos, tá, Samira? Então, assim, vou repetir um pouquinho. Registrou a candidatura, já gera o direito à estabilidade, se for eleito. Então, enquanto tem ali o período de eleição, né, aqueles 30 dias da eleição, ele não pode ser demitido porque está na iminência de ser ou não eleito. Não foi eleito, óbvio, a chapa dele não foi eleita, óbvio que ele não gerou a estabilidade. A outra chapa que foi eleita, esse outro aqui, os dirigentes sindicais e os suplentes, tá? Geram o direito à estabilidade, essa garantia provisória. Desde o registro da candidatura, durante todo o mandato, terminou o mandato ainda um ano após o término do mandato, tá? Aqui é para evitar aquela dispensa discriminatória, podemos chamar de uma dispensa discriminatória ou perseguidora de dirigentes sindicais, tá? Porque qual que é assim, o objetivo da entidade sindical, da entidade associativa da categoria? Proteção, né, e luta pelos direitos sociais. Essa é a ideia, essa é a tese, é para isso que são criados, é para isso que tem a liberdade de associação sindical, né, ou representação sindical. Então, por exemplo, nas convenções coletivas, nós vemos previstos direitos aos empregados que não estão previstos em CLT. Então, tem o vale alimentação que tem que fornecer, tem o vale transporte é lei,
mas tem determinado auxílio deslocamento, determinadas ajudas que não estão disponíveis na CLT, que não são obrigatórias, mas elas estão ali disponíveis na convenção coletiva. Então, é essa a intenção, né, da representação sindical. Então, para evitar uma perseguição do empregador naquele momento em que ele está exercendo ali a luta pelos direitos, tá? Então, existe essa garantia provisória de emprego. Ah, mas ele cometeu excessos. Se ele cometeu excessos na administração, tanto na sindical, ele pode ser penalizado lá administrativamente, ou, vamos pegar aqui dentro da relação de emprego, ele tumultua, ele faz greve desnecessária, ele quebra equipamento, ele incita os trabalhadores a danificar a empresa. Opa, isso não é falta grave cometida ou por ele ou pelos empregados? Sim, tanto que ele tem a forma de punição da mesma forma. Se ele cometer excessos, tá? Ele não está mais protegido por essa estabilidade. Ele pode sofrer um inquérito judicial para apuração de falta grave, isso eu vou repetir, o inquérito judicial para apuração de falta grave, e só poderá ser demitido nessa circunstância, se configurado a justa causa, se configurado que ele cometeu aquela falta grave, tá? Bom, foi demitido. Nossa, faltava ainda 6 meses para terminar a estabilidade dele, e aqui não importa o período, tá? Mas vamos pegar aqui um período qualquer. Estava lá na sua estabilidade, faltava 6 meses para sua estabilidade. O que ocorre? Se foi demitido, perde o direito à espera de estabilidade. Demitido por justa causa, a demissão dele é feita na forma da justa causa, como para os outros empregados, tá? Tem direito a que verbas? Tem direito a verbas integrais, né? Ah, tem férias vencidas, que são o que nós chamamos das férias integrais? Tem. Se tem essas férias integrais, então tem direito ao recebimento. Férias proporcionais ele vai receber? Não, ele só vai receber o que ele adquiriu direito. Vocês se lembram disso das aulas de extinção do contrato de trabalho, né? Tá? Ok? Alguma dúvida por enquanto? Nós vamos ainda continuar aqui o dirigente sindical, tá? Aí, gente, nós temos... Ok. Nós temos ainda uma súmula, eu vou anotar aqui no chat para vocês, mas eu vou abrir a súmula aqui para vocês, tá? Uma súmula que ela especifica aqui sobre o dirigente sindical. Por que e agora no Direito do Trabalho 1, nós já tínhamos algumas, né? Mas agora no Direito do Trabalho 2, vocês vão perceber que nós trabalhamos bastante as súmulas do TST, tá? Porque essas súmulas, o que é a súmula? Jurisprudência consolidada, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, súmula e orientação jurisprudencial são as formas de jurisprudência do nosso direito do trabalho e direito processual do trabalho, tá? Essas súmulas são a interpretação que o tribunal dá, que o TST dá, para aquela legislação, ou que ficou alguma lacuna, ou que ficou ainda faltando uma forma de interpretação. Cada tribunal interpretava de uma forma, acaba o tribunal fazendo uma pacificação desse entendimento, tá? Então, nós temos, se vocês procurarem no Google mesmo de vocês, igual vocês procuram lei, você não procura lá CLT e vai lá no site do Planalto? Se você colocar súmulas do TST, vai abrir o próprio TST e abre as súmulas atualizadinhas, tá? Isso acontece com as outras disciplinas que vocês têm. STJ também vai ter súmula, tá? STF também vai ter a súmula direto no site dos tribunais e de forma atualizada, tá?
Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tá? Ó, para quem nunca pesquisou, se eu mexer na tela aqui, ela volta a tela para vocês? Vou ver aqui. Volta a tela? Alguém me dá um sinal. Tá aparecendo um monte de súmula aqui? Sim, obrigada. Isso. Aí, tá vendo? Aqui são as súmulas do TST, ó o site, tst.jus.br/súmulas, tá? Digitar no Google súmulas do TST já vai aparecer. Aí nós vamos utilizar aqui a 369, que é para dirigente sindical. Você clica aqui, vai aparecer toda a súmula, aparecem as alterações aqui, os julgamentos que chegaram a essa súmula aqui, tá vendo? Tá? Bem, ó, o histórico dela, tá? Que é bem... sai bem completinho aqui, bem explicadinho, tá? No Vadmecum de vocês também tem as súmulas e orientações jurisprudenciais, ok? Então, olha só. Dirigente sindical, tá? Estabilidade provisória, né? Então, tem aqui as formas aqui, a explicação, a interpretação. Incisos 1 a 5, tá? Então, vamos lá. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Vamos pegar aqui um exemplo para pegar uma situação específica aqui, tá? Por exemplo, o 543, parágrafo 5º, diz que tem que comunicar o empregador 24 horas do registro. Efetuou o registro, tem 24 horas para comunicar o empregador. Não comunicou, tá? Ou mandou, lá fala, né, que tem que ser por escrito, tarará. Comunicou por WhatsApp, por exemplo, tá? Se o empregador teve essa ciência, está comunicado que ele está ao entendimento que ele foi comunicado, tá? Agora, aqui no final diz, desde que ocorra por qualquer meio na vigência do contrato de trabalho. Por quê? Vamos imaginar que o empregado registrou sua candidatura hoje. Não comunicou, ninguém comunicou, ele não tem conhecimento de nada, tá? E demitiu o empregado hoje. Passou 2 dias, o empregado, olha, mas é que no dia que você me demitiu, eu fiz o registro como dirigente sindical, tá? Aqui, em princípio, tá? E a gente analisa, óbvio, caso a caso, dentro da possibilidade, mas vamos pegar esse exemplo simples aqui. Em princípio, ele perdeu o direito porque, independente do prazo, a ciência do empregador ocorreu já fora da vigência do contrato de trabalho, tá? Tô pegando um exemplo assim, bem, foi demitido hoje, e hoje era o registro da candidatura, né? Tá? Por quê? Era para evitar que ele fosse demitido e fosse fazer o registro de candidatura para garantir a estabilidade. Tudo bem? Tranquilo aqui por enquanto? Ótimo, tá? Então, mesmo que seja fora do prazo a informação do registro, e depois a eleição, óbvio, que também tem que ser comunicada, e a posse, por que a posse? Porque ele pode não tomar posse. Igual acho que foi essa amiga, né? Que perguntou do suplente lá, ele pode assumir na ausência de algum deles, né? Então, eles precisam, tem um termo de posse, todo isso é comunicado ao empregador, tá? Mesmo que fora do prazo, se ele ainda está na vigência do contrato de trabalho, fez a comunicação, está ali garantido. Tudo bem? Pessoal, tá aqui menos de 1 minuto, ele já vai cair,
eu vou abrir a sala parte 2, que o link já está lá para vocês, tá?